boa noite, bem-vindos a mais um especial Autárquicas 2013 aqui na Rádio Clube. Esta noite o destaque vai para a Câmara Municipal. Connosco temos os 5 candidatos então a concorrer ao próximo mandato autárquico com eleições marcadas para 29 de setembro. Connosco temos então os 5 candidatos, que passo já a apresentá-los. Floriano Silva é o candidato PTP, tem 62 anos e é reformado. Henrique Pacheco é o candidato CDS-PP, tem 37 anos e é consultor. Humberto Brito, candidato pelo PS, tem 40 anos e é advogado. Nuno Santos Neto, candidato pela CDU, tem 39 anos e é advogado. E Pedro Pinto, candidato pelo PSD, tem 46 anos e é operador de sistemas. Sem mais demoras, vamos então dar início a este debate. Um debate em que tem um alinhamento de 8 questões. Cada candidato terá 25 minutos para responder a este alinhamento e convém referir que estas primeiras questões foi efetuado um sorteio para perceber então qual o primeiro candidato a iniciar este debate. E o sorteio evitou que o primeiro candidato é Humberto Brito, candidato pelo PS. A questão que lhe faço é quais são as principais áreas de intervenção que pretende focar no próximo mandato autárquico e que medidas concretas serão criadas para a concretização desse objetivo. Muito bem, muito boa noite. Quero cumprimentar os candidatos presentes nesta eleição autárquica e a Câmara Municipal. Cumprimentar também os cidadãos que nos ouvem através da rádio e dos outros meios audiovisuais. E a questão que coloca é uma questão que não pode ser respondida de uma forma sumária, porque diz respeito àquela que é a gestão do município em áreas fundamentais e por isso, porque estabelece 5 áreas prioritárias, mas sem querer hierarquizar, procurarei dizer quais são, do ponto de vista do Partido Socialista, aquelas áreas que merecem maior atenção. A prioridade para o Partido Socialista neste momento são as pessoas. Em primeiro lugar, nós entendemos que as pessoas devem estar na primeira linha das prioridades. Isto porque nós fomos atingidos violentamente por uma crise económica não só atingiu Portugal, como também atingiu o nosso concelho, e por via disso é necessário encontrar um conjunto de novas respostas, novas soluções para aqueles que são os novos problemas e os novos desafios que se colocaram aos cidadãos deste concelho. E é nessa perspectiva, olhando para os desafios que se colocam, para a proteção das famílias, para a proteção dos idosos, para os problemas que eles vão tendo, também para as questões relativas à juventude e às necessidades e às preocupações dos próprios jovens, é nesse segmento que nós entendemos que devem ser definidas aqui um conjunto de prioridades e que, para os quais o Partido Socialista, através do seu programa eleitoral já apresentado aos cidadãos, procura ter respostas claras e concretas. E nessa medida nós temos, na área social, a primeira linha de intervenção. Nós sabemos que as famílias hoje, fruto daquilo que é a diminuição dos seus rendimentos, através até do aumento da taxa de desemprego neste concelho, que nos últimos 10 anos atingiu valores astronómicos, para lhe dizer que nos últimos, de 2008 a 2009, tínhamos mais cerca de 3 mil pessoas no desemprego. É evidente que isso hoje merece, da parte de quem é candidato à Câmara Municipal, uma grande preocupação, e uma preocupação de natureza social, porque nós sabemos que os cidadãos, quando estão desempregados, têm mais problemas para fazer face às despesas que têm no seu dia-a-dia. E por isso nós, na área social, apresentamos, virado para as famílias, uma delas, que é fundamental, que é acabar com a taxa de disponibilidade. Não é um princípio, porque tem a ver com uma questão legal, no fundo, fazer com que as pessoas paguem aquilo que gastam. Já acontece no Concelho de Felgueiras, já acontece no Concelho de Paredes, e parece-me que esta é uma medida de elementar justiça, porque vai repor a legalidade nesta situação, e porque nós sabemos que a questão da água neste Concelho também é daquelas que mais preocupa os cidadãos, porque a fatura é elevadíssima e são muitos casos já de cidadãos que deixaram de poder pagar a fatura, que estão confrontados com injunções e execuções, e por via disso, acabar com a taxa de disponibilidade parece-me uma medida muito acertada para resolver muitas dessas questões. Mas além disso também temos, e também é de conhecimento já da maioria dos cidadãos, a oferta dos manuais escolares. Entendemos que os cidadãos, quando pagam os seus impostos, fazem a sua diferenciação. Até porque no Partido Socialista também entendemos que o acesso à educação deve ser um acesso universal e tendencialmente gratuito. Ele está previsto na Constituição da República Portuguesa e nós entendemos que este é o momento de ajudar as famílias e este é o momento de apoiar, nomeadamente nos manuais escolares. Eu devo dizer a este respeito, esta não é uma questão ideológica, esta é uma questão de proximidade às pessoas e é uma questão de opção. Porque há câmaras, quer do PSD, quer do PS, que oferecem os manuais escolares às crianças no primeiro, segundo e terceiro ciclos. E por isso esta é uma questão de opção. Entendemos que para isso e teremos a oportunidade depois também de o afirmar, que cortar noutras áreas do domínio da gestão municipal, e há aí
lugar, há espaço para, efetivamente, com outra poupança, com outra gestão do município, nós podemos aplicar estas medidas, que é, como eu lhe digo, de alimentar a justiça, até porque entendo e entendemos no Partido Socialista que a educação deve ser tendencialmente gratuita para todos e o acesso universal e garantindo igualdade de oportunidades. Também dizer que nos transportes escolares queremos garantir que haja transportes escolares até aos 12 anos e a redução do IMI nas habitações. Entendemos, até por fruto daquelas foram reavaliações feitas ao património há pouco tempo, que hoje as famílias estão confrontadas com um problema gravíssimo, é que as próprias habitações estão sobreavaliadas, estão acima daquilo que é o valor de mercado. E, nomeadamente, também porque isso correspondeu a um aumento da receita do município. Entendemos para aquelas famílias que fizeram um sacrifício, um esforço de poderem construir a sua habitação, que trabalharam muito para isso, que o município agora também não deve, até porque é inimiga, uma alta carga fiscal é inimiga do investimento e também é inimiga das famílias, penalizar ainda mais os pequenos orçamentos familiares, que se vêm confrontados ou pelo desemprego ou pela diminuição dos rendimentos. Temos também na área ainda social o apoio aos idosos no âmbito da criação do cartão municipal sénior. Tem a ver com a participação dos medicamentos, as reduções nas faturas da água, do lixo, para os idosos de baixos rendimentos, e entendemos que esta é uma medida de alimentar a justiça, sobretudo para os idosos que têm fracos rendimentos ou baixas pensões, porque grande parte deles, recebendo 225 euros ou 250 euros, mal chega para comer e para os medicamentos. Não é? Se para além disto ainda tem que pagar uma fatura elevada da água e ainda tem que pagar mais a recolha dos resíduos urbanos, é evidente que lhes cria ainda mais constrangimentos no seu dia-a-dia. Ainda temos as políticas sociais, de fomentar o voluntariado jovem, de garantir às instituições de natureza social, porque entendemos que também é importante que o município faça, e também são outros casos, outros municípios que o façam, de criar um gabinete jurídico, técnico, nas outras que permita muitas vezes apresentar candidaturas para poderem, enfim, ter projetos, terem ajudas, mesmo no âmbito das valências que têm, poder apresentar projetos e atualizar até, enfim, as condições com que muitas das instituições sociais e das associações se veem confrontados e que muitas vezes não têm meios económicos e financeiros para fazer esse tipo de intervenção, e nós entendemos que o município, até porque tem esses técnicos, tem os serviços jurídicos, tem o serviço de arquitetura, tem os engenheiros, pode disponibilizar também às instituições e creio que isso também é muito importante. E depois, esta é a primeira prioridade, que é a ação social, e depois temos uma outra que é a criação do emprego. A criação do emprego é a melhor política social que o município pode desenvolver. Nesta matéria, nós também já temos vindo a afirmar a questão da internacionalização da capital móvel, porque eu entendo que é fundamental recuperar o potencial da nossa economia. Ela está ligada essencialmente ao mobiliário e também à questão do têxtil e do vestuário. Nós sabemos que nos últimos anos as empresas do nosso concelho têm vindo a aumentar o número de insolvências, tem havido imensos problemas ou diminuir o número de trabalhadores das empresas porque têm diminuído os clientes. Sabemos que as empresas vivem com bons clientes, com clientes, e é para esses que, efetivamente, o município terá que ter uma atenção especial no sentido de procurar, noutros mercados, clientes para comprar as nossas pequenas empresas. Porquê? Porque nós sabemos que as empresas deste concelho, são pequenas, são menos, grande parte delas, 60% ou 70%, têm menos de 20 trabalhadores, sabemos que têm fracos recursos económicos, escassos recursos económicos, têm escassos recursos humanos, e que só através de uma estratégia de internacionalização, aproveitando também os estágios profissionais dos jovens, que podem ter aqui um grande contributo. Isto foi feito recentemente até no município de Penafiel, e creio que recentemente também será feito no município de Paredes, aproveitando os estágios jovens que são financiados pelo Estado, podemos dar aqui um grande impulso à promoção internacional do nosso concelho, por forma a que as empresas possam encontrar clientes, novos mercados, e com isso ter cota de mercado, porque nós sabemos que temos este capital importante, que é a capital móvel, e que por isso devemos valorizar. Eu entendo que isto deve ser feito também nas grandes feiras internacionais e não nas feiras regionais. Não é ir a Vila Garcia, não é ir aqui à Galeza, com todo o respeito, mas é uma feira regional. Nós devemos estar nos grandes palcos da Europa para afirmar esta marca. Isto é feito também pelos espanhóis, é feito pelos italianos, ou seja, eu não estou aqui a criar nada de novo e, no fundo, é promover a imagem deste concelho, do seu tecido económico, que é no têxtil e no vestuário, que é também na área do mobiliário. Facilitar a vida ao comércio tradicional. Nós temos a ideia de, pelo menos na primeira hora dos parquímetros, onde houver parquímetros, de haver uma redução de 75%. A aposta no turismo, na promoção do nosso património, que creio que é fundamental também para trazermos mais gente ao nosso concelho, valorizar aquilo que é a nossa realidade, e grande parte, e infelizmente, digo isto, há algum património que está abandonado e é necessário cuidar desse nosso património.
a aposta também nas novas tecnologias, os incentivos, e aqui a Câmara Municipal já tem feito algumas coisas, é verdade, nas bonificações através da atração de investimento, e isso também temos que reconhecer, continuar esse trabalho que está a ser feito, o apoio à agricultura, que entendemos que este também é um momento do município apoiar os jovens, o aparecimento de jovens agricultores. Nós defendemos a criação de um mercado municipal diário, para que as pessoas, os produtores locais possam lá vender os seus produtos, os jovens agricultores, até a possibilidade de haver aqui alguns apoios à aquisição de sementes, e creio que esta, também na área do emprego, são medidas fundamentais para revitalizar a economia, através daquilo que também poderei falar mais tarde, mas é dos 2 planos estratégicos, e utilizar também aquilo que são os bons exemplos, não é? Nomeadamente Felgueiras, o bom exemplo através da APICAP, aquilo que foi feito, e não estamos sempre à espera que o cluster imobiliário, outras entidades extra-conselho façam, porque a realidade, aquilo que nós temos visto, é que aqui o conselho vizinho, e não há pouco tempo, numa conversa que tinha com o responsável do conselho, me dizia que houve um investimento muito grande do município para a promoção do conselho, e creio que as pessoas conhecem que, noutros lados, noutras latitudes, há esta promoção que não tem havido, e é importante que nós recuperemos rapidamente o investimento do conselho. O saneamento das contas municipais, é evidente que essa será uma preocupação desde a primeira hora, desde o primeiro dia. Ela tem que ser feita. Nós sabemos que esta das câmaras que registra os piores números em termos daquilo que é a boa gestão e o rigor das contas municipais. Poderemos mais tarde também falar acerca disso, creio que vai haver a oportunidade na segunda questão que nos vai colocar. Passa da minha parte por pagar os compromissos a 60, 90 dias. Creio que é uma obrigação, é uma questão legal, mas é também uma questão de compromisso, e é o meu compromisso pessoal. Eu não estarei 3 anos e meio por pagar a fornecedores. Assumo claramente essa responsabilidade. A otimização dos recursos humanos por parte da Câmara Municipal, pondo a Câmara Municipal a fazer obra, tal como acontece noutros concelhos, porque creio também é importante fazê-lo, e para isso é necessário criar os meios e disponibilizar os meios aos nossos trabalhadores. E depois também a área da educação. Nós não confundimos educação com construção de edifícios. Eu creio que há aí um problema de interpretação daquilo que é a aposta na educação. A aposta na educação tem a ver com a aposta no serviço, e no serviço de qualidade. E isso passa por aquilo que nós também já são algumas das nossas propostas: o acesso universal e gratuito através dos manuais escolares, através dos transportes, através da garantia das refeições, toda aquela ação social escolar que existe e que deve ser ainda reforçada, e que nós teremos uma especial atenção, reforçando também com as juntas de freguesia do Partido Socialista, também já o dissemos e está nos nossos programas, o apoio àquelas crianças que vão revelando maiores dificuldades de aprendizagem. Porque nós queremos uma educação inclusiva, em que todos tenham lugar, em que todos possam participar, e não deixar que uns ficam para trás, aqueles que têm mais dificuldades, aqueles que por razões de natureza social têm mais problemas de aprendizagem, do que aqueles que, por via de condições socioeconómicas melhores, podem aprender melhor. Esta é a defesa da educação pública, que é também uma divisa do Partido Socialista que nós queremos garantir. E por último, a qualidade de vida. A qualidade de vida neste concelho tem sido, através daquilo que é um estudo da Universidade de Beira Interior, demonstrativo daquilo que é o decréscimo ao longo dos últimos anos. E estávamos a meio da tabela, em 148º lugar, e neste momento estamos nos últimos 40 lugares em 308 municípios. De 2007 a 2012, nós baixamos claramente na qualidade de vida. A qualidade de vida tem a ver com muitas coisas, tem a ver com os rendimentos das famílias, tem a ver com o acesso a bens públicos, tem a ver com o poder de compra, tem a ver com um conjunto de fatores, e de acordo com aquilo que são os dados objetivos, e não são ficcionados, são aqueles que nos são transmitidos objetivamente através de um estudo desta Universidade, nós estamos nos últimos lugares. E há que fazer algo mais, há que apoiar novas iniciativas no âmbito cultural, no âmbito desportivo, melhorando a qualidade de vida e também o desenvolvimento económico. Eu creio que isto também está ligado ao aumento brutal do desemprego no nosso concelho, e que não tem sido feito nada para resolver esta questão, a não ser alguma propaganda sobre números que depois, na prática, não correspondem nada, absolutamente nada, àquilo que vai sendo dito. Muito bem. Pedro Pinto, candidato pelo PSD, quais são as 5 principais áreas de intervenção que pretende focar no próximo mandato? Muito boa noite, cumprimento todo o auditório, cumprimento a Rádio Passos Ferreira, os candidatos, e obviamente que sou Presidente de Câmara e, como tal, apresento um projeto que visa dar continuidade e sustentabilidade ao projeto estratégico lançado em 2005, que tinha vários eixos fundamentais. Um deles é a educação, outro o desenvolvimento económico com a atração de investimento e estímulo ao investimento, a promoção da qualidade de vida através da requalificação urbana, através da criação de espaços e zonas de lazer, a intervenção na área social
aprofundada, criando planos e projetos flexíveis que permitissem dar resposta a quem mais precisa em momentos difíceis da vida das pessoas, e, por outro lado, as acessibilidades que promovessem uma maior, digamos, promoção, passo a expressão, da chegada da autoestrada e colocar em diversos pontos do concelho o trânsito de forma mais confortável. E por isso, dentro deste sentido, vamos continuar o projeto de conclusão das escolas, dos centros escolares que estão em curso. Faltam os centros escolares de Iris e o centro escolar de Ceroa. O centro escolar de Iris está em curso a obra, o centro escolar de Ceroa teve uma suspensão da obra e retomará muito em breve. Gostava de dizer a este propósito que a Carta Educativa do Concelho não mereceu o voto favorável do Partido Socialista, portanto, sem Carta Educativa também não havia acesso a fundos comunitários. Vamos continuar a política de atração de investimento, permitindo a diversificação, mas também continuando a estimular os investidores locais, que têm sido em maior número até do que aqueles que têm vindo de fora, a promover os seus projetos e os seus investimentos. Ainda na semana passada, 4 fábricas iniciaram construção e 2 foram inauguradas em diversos domínios de atividade. Vamos continuar a aposta no projeto da cidade tecnológica, porque, para além de ter a incubação, o apoio à incubação de empresas, tem o apoio à aceleração de projetos, permitirá para os jovens terem o espaço de incubação, mas também lançando o programa Volta, para aqueles que saiam para estudar e que tenham uma ideia de projeto e de negócio, poderem ter a oportunidade de, nesses espaços, poderem ter gratuitamente a instalação da sua empresa, continuando a complementar com o microcrédito, com o programa Finicia, que visa exatamente apoiar projetos e financiar projetos e boas ideias de negócio viáveis. Vamos também nesta matéria, nesta área de um Conselho Competitivo e Empreendedor, continuar a lutar pelo ensino superior. Temos que continuar a lutar por aumentar. Tivemos a primeira pós-graduação em design mobiliário, a primeira pós-graduação do país em design de mobiliário, e vamos, como é óbvio, nesta matéria da competitividade e do empreendedorismo, cruzar, como temos vindo a cruzar, o Gabinete de Inserção Profissional, que faz a ligação entre as empresas e os desempregados, com o novo Centro de Emprego instalado em Passos Ferreira, que trará novas respostas e novos serviços, mas vamos, como é óbvio, também continuar a promover uma grande plataforma para a competitividade, envolvendo todos os atores, a educação, os empreendedores, os empresários, as associações de diversas áreas, e vamos continuar a apostar na agricultura via constituição da Bolsa de Terras, que já está a funcionar, que já há agricultores a rentabilizar terrenos que estavam abandonados, para além de continuarmos o processo evolutivo do que se prende com o mercado de fim de semana de produtos locais, que vamos continuar entre o Parque Urbano e o mercado do Cobo, e potenciar e avaliar, porque é um projeto que tem corrido muito bem. Relativamente ainda à competitividade, gostaria de dizer que durante muito tempo lutei junto do Governo, quer os governos anteriores, fundamentalmente junto dos governos anteriores, para a constituição do cluster de mobiliário. Esse cluster, porquê? Porque para alavancar tudo que se prende com o mobiliário, a cooperação é fundamental, e daí haver a necessidade de haver um interlocutor, haver uma entidade, e o cluster, no fundo, era essa entidade, com 4 grandes eixos: um com verbas para a formação, outro com verbas para o Centro Avançado de Design Mobiliário em Passos Ferreira, outro para o Centro Tecnológico para permitir na internacionalização também certificar produtos, e ainda um outro eixo que tem a ver com a internacionalização, para o qual estão previstos 8 milhões de euros. Apesar de todo este esforço e apesar de ter sido constituída a associação promotora do cluster, desentendimentos entre as associações fizeram com que este processo não avançasse como devia, e entendo que o papel da Câmara, quer de Passos Ferreira, quer de Paredes, que têm sido as mais empenhadas neste assunto, é exatamente de lobby, no sentido de conseguir que este projeto avance, dando lugar aos protagonistas, que são os empresários, e quando as coisas caem por desentendimentos entre as associações, procurar juntar outra vez os cacos, que é isso que estamos a fazer, no sentido de avançar e não se perderem 8 milhões de euros que estão disponíveis para uma estratégia de participação em feiras internacionais, uma estratégia de participação em comunicação internacional, em promoção internacional da marca do mobiliário português, obviamente onde está incluída a capital do móvel.
por isso estamos a falar de uma estratégia fundamentalmente assente em Passos de Ferreira e em Paredes, mas havendo 5 associações na área também se torna, digamos, mais complicado conseguir conciliar os interesses todos. Queremos obviamente que seja um concelho cada vez mais inclusivo e solidário. O projeto de Capital Solidário é isso mesmo, um projeto que visa apoiar quem mais precisa discretamente. O trabalho da rede social é fenomenal, porque todos os atores da área social, sinalizando algum caso difícil, seja ele de um aluno, seja ele de um idoso, seja o que for, é cruzado e chega a informação e rola a informação para haver a intervenção. Obviamente garantir que ninguém abandonará a escola por dificuldades económicas. Este programa Capital Solidário é sempre que se identifica alguém que tenha essa dificuldade, seja de que nível de ensino for, à intervenção, no sentido de reforçar o apoio e analisar socialmente a condição da família e avançar. Obviamente um concelho sustentável e harmonioso, continuar a apostar nos núcleos urbanos, na eliminação de barreiras arquitetónicas, na criação de melhores condições para que o comércio tenha oportunidades, na rede viária, porque temos 500 e tal quilómetros de rede viária e já fizemos muita recuperação, mas ainda há muito a fazer. E também os espaços lazer, que são espaços de convívio, de promoção da saúde, de promoção da socialização e promoção também de uma maior interação dentro da comunidade. Obviamente que também queremos ter um concelho ativo e dinâmico, continuar a ter. Vamos apostar mais na dinâmica cultural, que tem sido uma matéria que tem vindo em uma evolução muito positiva. Na área do desporto formal e informal, continuar a pagar as inscrições aos atletas, que é uma questão fundamental, porque faz com que o Concelho de Passos Ferreira seja daqueles que mais aparece destacado no que se prende com o número de atletas, digamos, federados em diversas modalidades, e daqueles que, juntando o desporto formal e informal, mais de 10% da população está envolvida em desporto formal e informal registada. Não estou a contar com aqueles que fazem os seus percursos e as suas caminhadas. O associativismo tem aqui um papel importante, obviamente, e nessa matéria, obviamente, o Gabinete de Apoio ao Associativismo vai continuar a funcionar, vai continuar a dar todo o apoio técnico-jurídico para que, e todo o apoio junto na relação com as diversas instituições, associações de basquetebol, associações de futebol, etc., para que seja possível facilitar a vida aos dirigentes associativos. Relativamente à juventude, há um conjunto de medidas que irão permitir que os jovens se possam fixar em Passos Ferreira, para além do que se prende com a captação de investimento, para além do que se prende com a promoção de investimento no concelho, as medidas no sentido de os jovens poderem protagonizar projetos e terem apoio à criação desses mesmos projetos vão ser reforçadas e, como já disse, fazer também com que os jovens voltem. Daí haver vários projetos também nesta área. Vamos lançar também uma rede de incubação mais, digamos, em coworking, em partilha de espaços, para permitir também que as ideias e os projetos possam ser trabalhadas entre jovens com diferentes ideias e com diferentes capacidades de iniciativa. Fomentar o Centro de Transferência de Tecnologia do Instituto Politécnico de Porto, onde já trabalha uma empresa, e obviamente aprofundar também a relação com o Instituto Politécnico do Porto e com todas as instituições de formação. Gostava também de dizer que sobre a qualidade de vida, o Concelho de Passos Ferreira, independentemente do estudo da Universidade da Beira Interior, que o meu colega Presidente da Câmara de Baião e Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista classificou esse estudo de uma fraude, foi ele que classificou, não fui eu. Não sei se é ou não é, porque obviamente que entendo que o Concelho de Passos Ferreira tem vindo a subir em qualidade de vida, no que se prende com a oportunidade, acessos a bens, a consumos. Tem obviamente tido um problema de aumento de desemprego, que retira obviamente uma questão essencial na vida das pessoas, que é a oportunidade de trabalharem, e esta matéria é obviamente um dos focos centrais, um foco central da nossa intervenção. Apesar desta situação económica em que nos situamos, e reconhecendo obviamente as dificuldades das famílias e reconhecendo as dificuldades desde logo de quem está a ficar sem o subsídio de desemprego porque tem um tempo limitado, o Concelho de Passos Ferreira apresentou na região do Tâmega, onde há 15 municípios, o melhor índice per capita de poder de compra. Não estamos satisfeitos com o facto de apresentarmos 70% do poder de compra da média do país, mas apresenta o melhor resultado na região do Tâmega,
não estando satisfeito, reconhecendo que há dificuldades nas famílias, obviamente há muito trabalho ainda a continuar a fazer para ver se conseguimos virar a curva das dificuldades que as pessoas passam. Também estou convencido que com este trabalho estruturante, que é um trabalho de semear, que é um trabalho de procurar criar condições para que o Conselho se desenvolva, não se colhe a sementeira no dia seguinte. Mas estou certo que com este trabalho vamos criar as condições necessárias para que no desanuviar da crise económica Passos Ferreira seja um dos concelhos a mostrar os sinais mais positivos mais rapidamente. Floriano Silva, candidato pelo PTP, faço-lhe a mesma questão. Quais são as 5 principais áreas de intervenção que pretende focar no próximo mandato autárquico? Olha, tinha aqui assim o apoio às famílias mais carenciadas, na questão da social, tinha o desemprego, o ambiente, o cooperativismo e o apoio ao desenvolvimento. São essas as áreas que eu tinha preparado, mais ou menos assim como a minha própria candidatura, assim de improviso, aqui apontado aqui neste papel. E quero dizer já que concordo genericamente com os candidatos que me antecederam a falar. Falam muito bem, abordaram temas que estamos todos de acordo, com umas ligeiras diferenças, mas todos temos que reconhecer que os problemas com que nos batemos, o problema que se debate Passos Ferreira, tem causas exteriores, tem causas que nos ultrapassam. É a governação que tem sido feita neste país. Hoje, o desemprego não foi o Passos Ferreira que inventou. O desemprego é a principal doença que nós temos em Passos Ferreira. A propósito disso, eu até queria ler aqui um texto do Papa Francisco, que vem ao encontro daquilo que eu tenho defendido nos debates anteriores. Diz assim: esta é a oração que clamais. Trabalho, trabalho, trabalho. É uma oração necessária. Trabalho quer dizer dignidade. Trabalho quer dizer levar pão para casa. Trabalho quer dizer amar. Onde não há trabalho, falta dignidade. O desemprego é a consequência de uma escolha mundial de um sistema económico que conduz a esta tragédia. Um sistema económico que tem como centro um ídolo que se chama dinheiro. Deus quis que o centro do mundo não estivesse um ídolo, mas o homem. O homem e a mulher, que com o próprio trabalho fazem avançar o mundo. Mas agora, neste sistema sem ética, ao centro está o ídolo e o mundo tornou-se o idólatra desse Deus dinheiro. Para defender este ídolo, amontoam-se todos no centro e caem os últimos. Caem os idosos, porque neste mundo não há lugar para eles, e caem os jovens que não encontram o trabalho, a dignidade. Este mundo não tem futuro. Foi o Papa Francisco, isso na cidade de Cagliari, na ilha italiana da Sardenha. É este o problema com que nós nos debatemos. É preciso criar trabalho, mas não vai ser o Conselho de Passos Ferreira, vai ser a Câmara de Passos Ferreira que vai arranjar esse trabalho. É preciso combater as políticas que nos têm governado até este momento. Ao fim de 39 anos de democracia, Portugal podia ser um paraíso. Tinha condições para isso. Nós temos uma costa riquíssima, uma costa pesqueira riquíssima. Nós temos um território maravilhoso. Temos planícies, temos montanhas, temos rios. Não temos necessidade nenhuma de estar nesta situação de pobreza. Enquanto estávamos a receber fundos estruturais e se compravam Ferraris e pedia-se dinheiro para bacarias e comprava Ferraris e quintas, os nossos presidentes diziam: nós somos uma potência de segunda ordem. Acabou-se os fundos estruturais, gastaram-se de qualquer das maneiras e hoje somos os pobres que somos. Somos os mais pobres da Europa, provavelmente, com o costume, com a Espanha, com a Grécia e com a Irlanda. É isso que não tem havido, não temos tido governos à altura. E como estas eleições, quer queiramos, quer não, acabaram por ter uma leitura nacional, acho que os eleitores, e não estou a fazer o meu apelo aos eleitores de Passos Ferreira, os eleitores de Passos Ferreira devem castigar, como os eleitores de todo o país, os partidos que nos têm governado. Porque é preciso que recebam um aviso sério nestas eleições autárquicas para ver se mudamos de rumo, se invertemos este rumo. Claro que estamos na situação desesperada em que estamos, com pessoas a passar fome, com pessoas a passar grandes necessidades, temos que ocorrer, e parece que também é o interesse dos outros candidatos, ocorrer às pessoas em necessidade. Mas também não vamos agora também embradar pelo caminho do assistencialismo, do pagar à preguiça, como dizia um conhecido político. Não, senhor, temos que arranjar maneiras de contornar a crise, arranjar trabalho e desenvolver realmente o Conselho. Há várias maneiras de o fazer. Ou apoiando os privados, ou sendo a Câmara a própria alavancar esses sistemas de regeneração da economia. Eu defendo o cooperativismo como uma forma para sair desta crise, envolvendo o maior número de pessoas, envolvendo um grande número numa discussão, de explicar não só os fundamentos do cooperativismo,
como tudo aquilo que se pode fazer, que é muita coisa, porque pode-se criar cooperativas de produção, cooperativas de consumo, cooperativas de distribuição, pode fazer muita coisa no âmbito do cooperativismo. Para além de que, já falei, nos outros coisas, tem a proposta emblemática de criar uma central de biomassa com a finalidade de produzir energia, criar empregos, limpar as matas e evitar dessa forma incêndios, reduzindo portanto, as emissões de CO2 para a atmosfera e reduzir também a dependência do país da importação de energia. Isso era uma medida importantíssima, porque ia valorizar também a floresta, ia criar postos de trabalho e era o princípio de conseguir tornar a própria energia mais barata, que seria também uma ajuda para a implantação de empresas aqui assim no nosso concelho. Porque as empresas precisam de acessibilidades, que neste caso foram bastante prejudicadas com a questão de terem colocado portagens, e isso vai encarecer, portanto, os produtos, mas tem acessibilidade. Se tivesse energia mais barata, com certeza tinha mais facilidades para se implantarem aqui no concelho. Parece-me que, para a primeira abordagem, está correto. Nuno Santos Neto, candidato pela CDU, quais são as 5 principais áreas de intervenção que pretende focar no próximo mandato autárquico? Antes de mais nada, muito boa noite. Endereço cumprimentos a todos os candidatos à Câmara Municipal de Paços de Ferreira que partilham comigo hoje este debate. Estendo estes cumprimentos à Rádio Clube de Paços de Ferreira pela iniciativa de organizar esta iniciativa e, em último lugar, como não podia deixar de ser, cumprimento todos os cidadãos deste concelho a quem endereço um especial abraço. O coletivo de candidatos da Coligação Democrática Unitária elegeu como prioritárias as seguintes intervenções. Em primeiro lugar, e porque toda a atividade do município está focada pelo seu orçamento e pelas contas do município, é necessário reequilibrar as nossas finanças. E propomos fazer isto da seguinte forma. É preciso reduzir o prazo de pagamento a terceiros, de modo a evitar a inflação dos valores dos contratos. Obviamente que quem contrata com a Câmara Municipal de Paços de Ferreira se sabe que vai receber a cerca de 1000 dias de dilação, vai fazer-se pagar por isso. É preciso combater este aspecto e a poupança também passa por aqui. É preciso restringir e moralizar a contratação por ajustes diretos. É preciso fundir as empresas municipais numa só, cortando-se obviamente nas despesas com cargos de administração e cargos também administrativos. É preciso acabar com as avanças a advogados, arquitetos, engenheiros e outros técnicos e exigir dos trabalhadores do município excelência no seu desempenho para evitar que tenhamos que ir contratar fora por incapacidade de internamente os contratados desempenharem essas funções que lhes são exigíveis. É preciso, além disso, garantir a eficiência dos horários de trabalho e evitar e suprimir a prestação de horas extraordinárias de trabalho suplementar e correspondentemente o pagamento desse trabalho que está associado. É preciso implementar boas práticas de poupança em todas as atividades da Câmara Municipal, assegurando a gestão adequada do bem público. É preciso também exigir do Estado a diferença entre os valores a que o município tem direito, de acordo com a Lei das Finanças Locais, a diferença com o valor inferior daquele que tem sido efetivamente transferido e que, pelas nossas contas, nestes últimos anos ascendem a cerca de 6,5 milhões de euros, contas obviamente que serão posteriormente rebatidas pelo Sr. Pedro Pinto, mas que, de acordo com o nosso cálculo, esta disparidade ascende a este montante, que não resolve o problema, mas é um contributo excelente para que assim aconteça. Por outro lado, combater o desemprego é um imperioso, portanto, esta intervenção tem que ser pronta, imediata e, sobretudo, eficaz. Se é certo, como diz o Floriano Silva, que este é um fenómeno exógeno, um fenómeno exterior, que também assola o nosso concelho, temos que, portanto, cientes dessa realidade, temos também que perceber que não é só isso, que, além do mais, e porque os dados estatísticos nos demonstram que Paços de Ferreira até está em contraciclo, visto que, ao passo que a média de desemprego no país vem descendo ultimamente,
a tendência em Passos de Ferreira é absolutamente a inversa e tem tipo efeito bola de neve subido gradualmente e acentuadamente e, portanto, é preciso intervir e estancar este fenómeno na nossa opinião. E nesse aspecto entendemos, ao contrário do que defende o Partido Socialista, que a internacionalização não basta para resolver este fenómeno. Nós precisamos de fazer uma dupla intervenção nesta matéria. Precisamos sim de dinamizar o investimento privado, a captação de investimento, precisamos de maximizar os lucros das nossas empresas, isso também se faz com a sua internacionalização e o apoio à exportação. Em que moldes veremos mais adiante, que será mais adequado, veremos mais adiante no debate. Mas, por um outro lado, é também preciso intervir no combate ao desemprego propriamente dito, dotando os trabalhadores de ferramentas e de competências para a reinserção no mercado de trabalho. Daí que, no plano de desenvolvimento que apresentamos para o Conselho, entendemos ser fundamental criar, neste aspecto, uma agência local em prol do emprego, que com técnicos do município, para que efetivamente não se contrate a propostas de contingências orçamentais, e com recurso a parceiros locais, preste aos jovens à procura de primeiro emprego, aos desempregados e também aos trabalhadores em risco de desemprego, alguns serviços, de forma gratuita e personalizada. Refiro-me ao apoio à criação do próprio negócio, refiro-me também à dinamização de bolsas, de uma bolsa de oferta e de procura de trabalho, também a dinamização de uma outra bolsa, desta feita de uma bolsa de atividade formativa, prática, em contexto de trabalho, e em último lugar a dinamização de percursos de educação para adultos com baixas qualificações, um tipo de formação não formal, destinado essencialmente a competências de aprendizagem ao longo da vida, tais como competências em línguas portuguesa e inglesa, e competências também de técnicas de informação, nomeadamente. Além desta matéria, entendemos também ser decisivo instalar um SCEP, abriu recentemente concurso para a instalação destes centros de qualificação e ensino profissional, que têm atribuições no âmbito da informação, orientação e encaminhamento de jovens e adultos, bem como de desenvolvimento de processos de RVCC nas vertentes escolar, profissional ou de dupla certificação. Por último, para complemento destas medidas, também nos parece ser importante promover cursos profissionais de nível 4, portanto, cursos de pós-secundário, que constituem percursos alternativos à formação de uma formação alternativa ao ensino superior. Como objetivo de intervenção elegível nesta matéria das prioridades da CDU, entendemos também que criar condições de um estímulo de modelo industrial diversificado é importante. Isto porque aquela questão que há pouco referi do contraciclo no aumento de desemprego em Passos de Ferreira, que não se verifica no país, tem uma causa, é que efetivamente nós estamos muito dependentes de um sistema um tecido empresarial de monoindústria, demasiado dependentes do mobiliário. Veja-se que, de acordo com os dados estatísticos do censo de 2011, em Passos de Ferreira existiam à data cerca de 5.300 empresas e à volta de 4.500 estavam ligadas ao setor do mobiliário. Obviamente que, caindo este setor por força também do setor do imobiliário, os trabalhadores e as empresas ficaram demasiado vulneráveis. E, portanto, a Câmara Municipal, na nossa ótica, deve intervir, criando mecanismos de discriminação positiva de empresas mais diversificadas. Pode fazê-lo, nomeadamente, com incentivos relativos àquilo que são as suas receitas, as taxas de IMI, as taxas de derrama, as licenças municipais. Por último lugar, entendemos importante contribuir para a real integração das classes sociais subalternizadas. Por último lugar, mas não naturalmente por ordem de importância, bem pelo contrário.
pretendemos intervir no acompanhamento estruturado das famílias mais vulneráveis, mediante uma série de programas que vão mais além do programa em vigor da Capital Solidária e que contemplam, nomeadamente, a criação de um fundo de emergência social e o apoio educativo extraescolar aos jovens das famílias mais vulneráveis através das instituições particulares de solidariedade social. Portanto, coletivamente entendemos que são estas as matérias que devemos dar especial enfoque nos próximos 4 anos. Sobre esta questão das 5 principais áreas de intervenção, falta apenas ouvir Henrique Pacheco, candidato pelo CDS-PP. Boa noite a todos. Quero cumprimentar desde já os meus colegas de painel, cumprimentar os ouvintes da Rádio de Paços de Ferreira. Quero dar os parabéns à Rádio por promover esse ciclo de debates e para permitir a todos os candidatos poder se exprimir. No que diz respeito ao CDS-PP, as 4 principais áreas de atuação são ter a Câmara Municipal de Contas Certas, promover o desenvolvimento económico, estimular o real desenvolvimento das freguesias, e melhorar a qualidade de vida. No que diz respeito a ter uma Câmara de Contas Certas, em primeiro tudo o CDS assume aqui publicamente, se ganhar a Câmara Municipal, e desafia os restantes partidos da oposição para saber se vão fazer o mesmo, se estarão disponíveis para isso, fazer uma auditoria às contas e uma auditoria de gestão à Câmara Municipal de Paços de Ferreira. Para quê? Primeiro para perceber a real situação da Câmara Municipal. Eu sei que as contas já refletem grande parte do problema, mas eu preciso perceber se determinadas obras, despesas, poderiam ter sido evitadas ou mesmo terão que ser renegociadas. Eu não quero imaginar ter uma rotunda, por exemplo, vou dizer à sorte, não estou a dizer que seja assim, mas por exemplo uma rotunda no centro, à beira do centro escolar de Carvalhosa custa 81.000 euros. Suponhamos, sei que isso não está a acontecer, mas visto uma situação dessa, o que é que teremos que fazer? É chamar aqui o empreiteiro e renegociar. Uma rotunda daquelas, 10.000, 15.000 euros são suficientes. E já estou a exagerar. Mas suponhamos, não estou a dizer que isso aconteça. Primeiro perceber como é que essa Câmara foi gerida e como é que chegou a esses números. Eu sei que houve investimentos, que é visíveis, mas isso tudo não chega. Depois, em termos de gestão de Câmara, temos de ter muito cuidado naquilo onde nos metemos. Não é preciso grandes dinheiros para conseguir fazer resultados palpáveis. E é isso que defendemos. Temos que sanear as contas para depois desanuviar as empresas e as pessoas, os cidadãos de Paços de Ferreira, de encargos como a OIMI, como a Derrama, reduzir ao mínimo possível. Relativamente à melhoria da qualidade de vida, Paços de Ferreira tem feito algumas coisas. É verdade, admitem parques, tem estradas, tem escolas de todo lado, mas falta luz pública durante todo, iluminação pública à noite, continua o mesmo problema. Lutar contra a alta taxa de desemprego, que vou falar mais à frente da parte económica. A parte da AGS, que é uma fatura pesada, no debate da RTV, o candidato do PSD disse que não era fatura, não é assim por aí tão grande, pagava 30 e tal euros. Isso faz-me lembrar o António Mexia, que dizia que o custo da eletricidade em Portugal equivale a 2% do orçamento familiar, mas eu com o ordenado do António Mexia, ou os pacientes com o ordenado do Presidente da Câmara, pode bem pagar uma fatura de 30 e tal euros, mas há muitos que nem sequer dinheiro para comer têm, e temos que arranjar junto da AGS um meio termo para não penalizar a Câmara, nem penalizar a AGS, porque para mim a AGS, fique bem claro, não tem culpa de nada, apresentou um concurso, venceu, e temos que agora arranjar uma solução que seja justa para todas as partes e principalmente que beneficie os pacientes. Outro assunto da qualidade de vida que ninguém falou, e isso para mim é vergonhoso, eu também tendo origens familiares no Lordelo, que é relativamente à etar da regada, que as suas respectivas chegadas para o Rio Ferreira, e isso para mim é vergonhoso no século XXI isso continuar, e também nos seus novos alunos, que os arregadenses de vez em quando se veem confrontados, e isso é outro assunto que tem a ver com a qualidade de vida e que tem que ser combatido. Sinceramente não sei como é que se trata disso, mas há uma solução e tem que ser feita.
Relativamente à qualidade de vida, baixar o IMI, mas para isso, antes, é preciso sanear as contas da Câmara. Não vamos assumir a Câmara e dizer logo vamos baixar o IMI, não. E a primeira premissa e principal disto tudo é ter as contas em dia, ou em via de as ter em dia. O problema da SECUT, e eu lancei esse repto ao Presidente da Câmara, Paço Ferreira, e atual candidato do PSD, o que tem prejudicado muito Paço Ferreira na atração de investimentos e na atração de novos habitantes para Paço Ferreira são as SECUTs. Eu sei que na altura houve aí um barulho, na qual também apoiei na altura essa iniciativa e concordo, até tentou-se pôr uma providência cautelar relativamente a esse assunto. Eu queria saber em que ponto é que está, se se retirou esse processo em tribunal, como é que está, e eu queria saber o que é que se passa, ou pôs na gaveta por conveniências partidárias. Falou de qualidade de vida e resultado per capita no Val de Sousa. É engraçado que no Val de Sousa, no Tâmega e Sousa, se nós compararmos com concelhos mais pequeninos, claro que não ficamos mal na fotografia. Agora, eu gostava, e nós defendemos no nosso CDS, que Paço Ferreira devia trabalhar no sentido de estar incluído na área metropolitana do Porto. Porque a nossa política de desenvolvimento está mais ligada ao Porto que está ligada ao Tâmega e Sousa. E desse aspecto, nós defendemos isso e gostava que se comparasse então o Paço Ferreira então, com o que é a área metropolitana do Porto. Relativamente à promoção e desenvolvimento económico, como forma de criação de riqueza e de emprego, uma das medidas importantes para nós é revitalizar o comércio local. Numa das medidas, há duas medidas para nós que podiam ser tomadas e que poderiam ajudar, que é promover a abertura de lojas todas as primeiras sextas-feiras de cada mês à noite, alicerçado ou melhor, acoplado a essa iniciativa, há um programa cultural para atrair pessoas de fora do concelho e para dinamizar o comércio local. E a segunda medida é rever a organização do trânsito. Vou dar um exemplo de Fremundo, por exemplo, que vivo em Fremundo e deparo-me com isso todos os dias e enervo-me dia sim, dia não, que é a rua, deixem-me ver para não me perder, a Rua do Comércio e a Rua 25 de Abril. E eu defendo que essas duas ruas têm sentido único. Porquê? São ruas que têm comércio, são ruas que se confrontam com carros que têm dificuldade em estacionar, carros em dupla fila, e o comércio ali, o trânsito não flui como deveria fluir e nem há tanto estacionamento quanto isso. Se fosse uma via de sentido único, havia possibilidade de haver mais estacionamento e ser mais confortável ir a essas lojas fazer as suas compras. Isso é uma das medidas que eu vejo. Outra situação que depende também das contas da Câmara, que é a eliminação da derrama. Nós, CDS, defendemos a eliminação da derrama, mas quando as contas da Câmara permitir. Relativamente às exportações e dinamizar as exportações, isto em parceria com os empresários e sobretudo com a Associação Empresarial Paço Ferreira, o cluster imobiliário, é de ajudar as empresas a exportar. Sei que Paço Ferreira é geminado com Sartrouville, uma cidade de França, na região de Paris, perto de onde já residi 16 anos. Devia-se fazer mais geminações em outros países, como a Alemanha, como a Inglaterra, na Suíça, onde há muita comunidade de imigrantes portugueses, mas para quê? E não sei o que se tem feito também em Sartrouville, que é tentar levar os nossos empresários para lá fazer uma mostra de mobiliário, intercâmbio cultural, desportivo e dar a conhecer Paço Ferreira. Mas outra medida para dar a conhecer o artesanato, o nosso serviço e a indústria, nós defendemos que a Câmara Municipal devia fazer um portal que tinha o objetivo de divulgar e que todas as empresas que quisessem pudessem fazer parte do portal, que era um género de cartão de visita de cada empresa, com produtos, com tudo e mais alguma coisa, e isto com um trabalho em paralelo para promover junto das comunidades imigrantes, na região de Paris, se não for a maior região que tenha mais portugueses, é uma das maiores regiões, tem mais de 1 milhão de portugueses, e nós devemos aproveitar isso para dar a conhecer a nossa gastronomia, dar a conhecer os nossos móveis, dar a conhecer o nosso artesanato e dar a conhecer Paço Ferreira. E depois, atrás disso, ir ouvir francês, ir ouvir alemães,
mas isso seria um bom furo, entre aspas, se me permitirem a expressão, que poderia ajudar muito. Outro assunto, nós defendemos também o quarto eixo, que é estimular o real desenvolvimento das freguesias. Nós defendemos a criação de um fórum das freguesias, isto é, com a presença de todos os presidentes de junta, com a presença presidido esse fórum pelo Presidente da Câmara e com a presença de todos os vereadores. Esse fórum iria permitir discutir os investimentos nas freguesias e permitir maior coesão dentro do Conselho. Isto acho que era importante. E também dentro do estímulo ao desenvolvimento das freguesias, eu sei que a Câmara Municipal de Passos Ferreira tem ajudado, tem colaborado com as IPSS e louvo desde já o trabalho das IPSS em Passos Ferreira. Há uma coisa que a Câmara de Passos Ferreira também tem que fazer, tem que ter um compromisso e não pode ter as IPSS de mãos estendidas. O que é que eu quero dizer com isso de ter as IPSS de mãos estendidas? É, comprometem-se, façam um protocolo a comprometer-se com um determinado valor, depois as IPSS não sabem quando é que vão receber. Eu prefiro, tivesse que vou dar um exemplo, fazer um protocolo de 10.000 euros, fazer um protocolo de 8.000 euros e comprometer-se. E comprometer-se a dizer assim, nesse protocolo financeiro, ou neste plano de tesouraria, melhor assim, dizer assim, que aquela instituição vai receber naquele mês e no outro, no mês de junho, no mês de julho, mas sabe quando é que vai receber, mesmo que seja tarde, está protocolado, sabe qual é a data, e isso é que é ajudar verdadeiramente as IPSS. Por isso, apoio às IPSS continuar, isso é que a Câmara faz e muito bem. Se calhar, se não tem dinheiro para tanto, baixar um bocadinho, mas compromete-se naquele ano a pagar, nem que seja no dia 31 de dezembro. Mas as IPSS sabem quando é que vão receber. Eu tenho prazer por agora. Esta primeira questão estendeu-se para além do tempo que tínhamos estipulado, por isso pedia aos nossos candidatos que nas próximas respostas fossem o mais sintéticos possíveis, para termos tempo de seguir a ordem das questões que estão então alinhadas. A próxima está relacionada com a dívida autárquica da autarquia, aliás, e a questão vai para o candidato do CDS-PP, Henrique Pacheco. Até que ponto a dívida da autarquia pode prejudicar o futuro do Conselho? A dívida da autarquia, neste momento, prejudica muito porque limita os investimentos que há para fazer e os apoios que se tem que se prestar. E, como dizia o nosso Primeiro-Ministro, é preciso cortar nas gorduras. No serviço prestado, nos fornecimentos de serviço externo, nas consultorias, pagar mais atempadamente os compromissos assumidos com os fornecedores para permitir a ter um preço mais em conta, porque eu sei que não falta pessoas a concorrer para as obras da Câmara Municipal, mas as pessoas não são ingênuas, nem eu sou ingênuo, nem os pacientes são ingênuos. Porquê? Porque a Câmara paga sempre, o Estado paga sempre, pode pagar tarde, mas paga. Isto, chegar a ter um banco do lado dos fornecedores que apoia esta mesma empresa, neste caso, por exemplo, através do factoring, em que ponham, em vez de dar um preço de 100, dá um preço, por exemplo, de 150, incluído os juros, com o factoring que os bancos vão cobrar, e não se importa de receber a 1000 dias. Não se importa. Mas isso não é maneira de gerir as contas da Câmara, nem é maneira de ter uma gestão mais cuidada, mais parcimoniosa, e nós temos que pagar mais cedo. Se calhar numa fase inicial 60 no dias vai ser difícil, mas começando a partir do 7 e dias, ir começando a reduzir e de uma vez por todas fazer só se tiver dinheiro. E não percebo como é que se consegue ser uma pessoa que o negócio tem que ter os dois lados, as duas partes ganhar, e não é a Câmara pagar como paga e ter do outro lado as pessoas a sofrer, porque há pequenos, sei que agora com o SPAEL privilegiou sobre os mais pequenos e não só, mas tem que se negociar melhor, pagar melhor e com isso libertando fundos para a ação social e para as pessoas. Pedro Pinto, candidato pelo PSD, esta questão da dívida da autarquia, até que ponto pode prejudicar o futuro do Conselho? Bom, antes de mais, dizer que a maior parte da dívida é de médio e longo prazo. E nessa de médio e longo prazo está incluída a grande maioria dos empréstimos que mereceram
na generalidade deles, aprovação por parte da Assembleia Municipal. Na generalidade deles não, todos mereceram aprovação da Assembleia Municipal, porque é obrigatório, e quando um empréstimo ultrapassa o mandato, ou ultrapassa 8 anos, é obrigatório maioria qualificada. Portanto, os empréstimos contraídos tiveram, a maioria deles, apoio do Partido Socialista, porque, obviamente, eram destinados a projetos estruturantes. Ou seja, médio e longo prazo, porque se hoje há uma escola nova que precisou também de um empréstimo, essa escola não tem que ser a geração atual a pagar integralmente, e por isso, quando é necessário pedir o empréstimo, também estamos a distribuir o esforço por mais alguns anos, porque vai utilizar no futuro. Se estamos a investir em infraestruturas e em equipamentos que vão ser usados por várias pessoas e entidades, e se eles são necessários hoje, é a lógica de uma empresa. Uma empresa, se não investir, se não criar condições para investir, se não tem dinheiro, se não tem tesouraria para investir, vai ao banco para investir, só assim pode criar riqueza. Porque se gerir apenas com o dinheiro que tem e se for curto, tem obviamente mais dificuldades em passar para o patamar seguinte. E o Conselho de Passos Ferreira precisava de passar para o patamar seguinte. Um patamar de desenvolvimento estruturante, e por isso a maior parte do grande investimento que tivemos que fazer ocorreu nestes 2 mandatos. Tanto mais que, como é provado pelas contas, nestes 2 anos e meio já reduzimos em 5 milhões a dívida. Isto significa que estamos na curva descendente, exatamente porque houve uma grande concentração de investimento, e essa grande concentração tinha que ver não só com a necessidade do tempo e da oportunidade em função de determinadas necessidades que o Conselho tinha, quer ao nível de infraestruturas, quer ao nível da rede viária, quer ao nível de zonas industriais, quer ao nível da educação, quer ao nível de equipamentos esportivos, de parques urbanos, de parques de lazer. Portanto, tinha deficiências nessas áreas, mas também porque, e julgo que isto aqui ninguém contrariará, já há muito tempo que era conhecido e falado que o próximo quadro comunitário de apoio vai ser um quadro muito menos virado para autarquias, muito mais virado para empresas, e tudo bem, mas não nos daria a oportunidade para podermos fasear esse processo de investimento. E por isso tivemos que concentrar a nossa parte do pouco dinheiro que recebemos do Estado e do pouco dinheiro disponível na concretização também de projetos de fundos comunitários, e aí posso dizer que no 3º quadro comunitário de apoio fomos o 3º município do Norte no universo municipal a conquistar mais fundos comunitários, e neste quadro comunitário de apoio, no que está a decorrer de fundos comunitários, somos o 1º município do Norte com fundos comunitários contratados e o 4º em fundos comunitários executados. Ou seja, receber dinheiro do Estado, as transferências do Estado, como disse há bocado o candidato Nuno Neto, é mais fácil de perna cruzada quando se tem uma grande transferência, como eu já disse, quando se compara, por exemplo, nós com um concelho como o de Amarante, que tem a mesma população, que recebe por ano mais 5 milhões e meio do que nós, que nestes últimos 9 anos resulta em 55 milhões de euros mais que recebeu, nós tínhamos dívida zero. Esta não é a realidade, como é óbvio, nem quando partimos para este investimento a realidade era do que estamos a receber agora, 8 milhões e 300. Como eu também já dei o exemplo de Vinhais, que tem 9.000 habitantes e nós temos 9.300 alunos. E Vinhais recebe 8 milhões e 600 e nós 8 milhões e 300 por ano. Portanto, e por isso, quando começamos com este processo, também tínhamos uma lei das finanças locais que nos dava a evolução de 5% ao ano até atingirmos o valor de 15 milhões, portanto, a partir de 8 milhões e 600 na altura, de 5% ao ano até chegarmos a 15 milhões e 100, mas, entretanto, com o PEC 2, que se recordam que foi lançado, para além de congelar a transferência, o aumento das transferências, diminuíram-nos as transferências. Essa perda chega a cerca de 7 milhões de euros, para além de, cruzado com isto, também termos sido surpreendidos nós, Câmara, com uma redução grande de receitas que eram boas, as de licenciamento no imobiliário, das casas, de investimentos em construções, que andava de 600 a 1 milhão e 200 e agora anda em 100 e tal mil e em 200 e tal mil. E é óbvio que o que é que tivemos que fazer? Tivemos também que negociar com credores acordos de pagamento que acabaram por eles próprios cederem a bancos, realizaram o dinheiro e transferiram esses créditos para os bancos, realizando o dinheiro. Portanto, por isso é que grande parte da dívida é de médio e longo prazo. O que vamos realizando em termos de execução, nomeadamente porque a maior parte das intervenções são financiadas por fundos comunitários, são pagas com o prazo de transferência dos fundos comunitários.
portanto, que não tem nada a ver nem com os 1.200 dias, nem com 1.300 dias. Também reduzimos no segundo trimestre o prazo para 1.000 dias, mas repare, mesmo fazendo um acordo de pagamento, e que depois seja cedido a um banco, o credor recebeu, mas contabilisticamente continua a contar, digamos, esse prazo de pagamento. Eu gostava também de dizer que não temos gorduras na Câmara Municipal. Eu julgo que esta tentativa de dizer que temos avanças, temos isto, temos aquilo, bem, por exemplo, temos uma avança jurídica para algo que é muito específico, que é muito especial, que é o contrato com o SAN, que custa 20 e tal mil euros num ano. Bom, eu quando vou consultar outros casos de outras avanças para casos idênticos, encontro contratos de 200 e tal, e 300 e tal, e 400 e tal mil euros ano. Noutros municípios, ter um contrato de 20 e tal mil euros ano, para uma coisa destas que obriga inúmeras horas de trabalho, e que é obrigatório ser, é um direito muito especializado, portanto, acho que não estamos a deitar dinheiro pela janela. Também não vamos contratar gente especializada em fazer determinado trabalho. Por exemplo, projetos de gás, projetos de eletricidade ou outros projetos, para ficar no quadro da Câmara sempre a trabalhar quando esses projetos ocorrem pontualmente. E como correm pontualmente, contrata-se fora, porque não vamos ter um quadro na Câmara permanentemente para eventualmente, depois não ser necessário, não haver trabalho para dar saída a isso tudo. Gostava também de dizer que a generalidade das adjudicações na Câmara é pelo preço mais baixo. Esta coisa de falar em transparência nos ajustes diretos, são ajustes diretos também com consultas a vários. Quando há ajustes diretos, são ajustes diretos com consulta. E a adjudicação é pelo preço mais baixo. E gostava aqui de dizer ao Henrique que há uma questão que eu me sinto muito à vontade, é todos os dias a olhar para o espelho. Sinto-me todos os dias muito à vontade a olhar para o espelho. E esta insinuação, que também já foi feita pelo Partido Socialista, de insinuar que uma rotunda custa 80 e tal mil euros e que essa rotunda está inflacionada e que procurar com isso tentar mexer da dignidade das pessoas, eu não aceito. É preciso que as pessoas saibam o que é que está, que tipo de trabalhos é que estão ali envolvidos, porque não é a rotunda, não é por só o ar da rotunda. Há infraestruturas, há correção de passeios, há correção a intervenção é alargada e há pavimentação e há reforço de pavimentação por ser uma rotunda. Aliás, temos comparações. Quando foi a rotunda de Figueiró, sem pavimentações e sem guias, custou 80 e tal mil euros também. Sem pavimentações e sem guias. E nessa altura ninguém disse nada. A rotunda de Mosteiro de Ferreira custou 120 mil euros. Portanto, este tipo de insinuação, eu quero que fique bem claro que eu todos os dias me olho para o espelho com muita clareza, com muita conforto, e por essa razão agradeço que este tipo de conversas haja mais algum cuidado. Podem criticar a obra, podem dizer não é necessário, podem dizer vai ficar mal feito. Agora, não mexam na dignidade minha e na dos técnicos da Câmara, que são sérios. Muito bem, Nuno dos Santos Neto, esta questão da dívida da autarquia, comentário é que merece. Bem, a questão é colocada em termos de qualificar a dívida como grande ou pequena, portanto, mas eu penso que, independentemente dessa qualificação, todos nós estaremos de acordo que a dívida é grave e preocupante. Se não vejamos, e lançando mão de alguns dados estatísticos para comprovar esta conclusão. No final do exercício de 2012, e entre 308 municípios que tem o nosso país, Paços de Ferreira era o 26º com maior passivo exigível ou dívida, 60,9 milhões de euros. O 21º é o maior volume de juros e outros encargos financeiros pagos, 1,4 milhões de euros ano. 19º no maior volume de compromissos por pagar, 22 milhões de euros. 30º município com maior volume de compromissos assinalados para anos seguintes, 52 milhões de euros. O 32º com maior endividamento líquido, 43 milhões de euros. O 5º com maior prazo médio de pagamentos, 1.284 dias. Atualmente, até por informações, entretanto, que nos foram prestadas pelo atual Presidente de Câmara, o Sr. Pedro Pinto, este prazo até já terá sido reduzido para 1.000 dias, mas, como bem se alcança, isto acaba por não aligerar a dimensão do problema. E é certo que qualquer analista com mínimas bases de percepção da economia sabe
que esta situação, e que o Pedro Pinto justificou como uma necessidade casuística de investimento num determinado período, acaba por condicionar, não o próximo mandato, mas os mandatos, o que vem a seguir e o outro, porque evidentemente... a seguir já não é necessário fazer o que foi feito com o apoio de 85%, que Pois. o outro modo tinha que pagar a 100%. Pois é certo, Pedro Porque o Pinto. outro modo tinha que pagar a 100%. Pois é certo, Pedro. Mas também acontece é que durante todo este período, nós, além de termos que amortizar esta dívida e de pagar os correspondentes juros, temos também que manter e conservar um sem número de infraestruturas que são pesadas no nosso concelho. Nós temos 500 km de estradas. E, efetivamente, se apenas as conservarmos de 4 em 4 anos, podemos cortar em algumas excrescências. Agora, também temos 12 centros escolares. Estes centros escolares têm custos de manutenção, concordará, elevadíssimos. Inferiores aos dos 55 edifícios que tínhamos, porque tínhamos muitos edifícios escolares. Eu aí discordo do Pedro Pinto. E o conforto importante, também é importante para os alunos. Mas tem equipamentos que os outros não tinham. Isso, de facto, o conforto é uma mais-valia. Mas nós estamos agora a avaliar questões que são financeiras e que condicionam outras questões de conforto que não vamos poder proporcionar às pessoas. Portanto, agora, o que acontece é que eu percebo, efetivamente, percebo a lógica que subjaz a esta decisão. Concordará também que é uma lógica discutível. Até porque nem todo este investimento teria sido ajustado. Há opiniões que divergem nesse sentido. Sei que entendo que todos, nomeadamente todos os centros escolares, que têm uma grossa fatia desta dívida, eram adequados, eram necessários. Portanto, por outro lado, há quem discorde e entenda que não, que foram feitos sem um planeamento estratégico e geográfico e tendo em conta diversas nuances, como, por exemplo, a diminuição da população escolar e que, por exemplo, um número mais reduzido destes equipamentos seria necessário. Portanto, com isto também teríamos menos custos de manutenção. Agora, o que me diz que é menos oneroso ainda do que os outros 50. Os outros 50 não tinham um nível de equipamentos que tem estes poucos centros escolares. Portanto, é uma máquina que vai ser muito pesada e além do mais, depois vamos ficar condicionados em toda uma série de investimentos cuja oportunidade agora não se prevê, mas que acontecerá no futuro. É que se o próximo quadro de apoio de financiamento comunitário está mais virado para as empresas, o que se lhe seguirá poderá não estar, poderá estar mais virado para as autarquias. E depois, nessa altura, nós vamos ficar condicionados no apelo ou a esse investimento, porque já temos um grande peso às costas. Mas o que é certo? Ficou claro Mas o que é certo não é que concorda com tantos centros escolares? Sim. Agora, o que eu não também... seria feito onde? Oh, Pedro, como sabe, seria assumir. E assumo, esses centros escolares, em montante mais reduzido, seriam colocados nos sítios que tecnicamente fossem mais aconselhados. Isso tem que ser previamente estudado. Mas fizeram algum plano estratégico? Obviamente. A Carta Educativa. E a Carta Educativa aconselha que, de acordo com a atual configuração geográfica das freguesias, se construam 2 centros escolares numa freguesia, como atualmente acontece. Carta Educativa homologada pelo Governo e elogiada pela sua qualidade. Obviamente que teve todos os elogios, mas todos os elogios... Teve os elogios que teve. Muito me espantaria se fosse rejeitada, mas o que é certo é que estamos aqui 5 pessoas que pensam sobre o Conselho. E muito me espantaria que tivéssemos todos a mesma opinião. Obviamente. Muito me espantaria. Portanto, a minha opinião é efetivamente esta, que demos, e para falar português corrente, talvez um passo maior que a perna. Mas eu percebo que o Pedro queira deixar a obra emblemática, porque se efetivamente merecer a confiança dos presentes para mais um mandato, portanto, sai com esta obra da sua responsabilidade e que efetivamente não deixa de ser importante. Mas, pronto, agora também aqui nesta matéria, isto faz-me recordar que também seria importante os cidadãos de Passos Ferreira perceberem se o Pedro ficará cá por um mandato completo
ou se votarão no Pedro Pinto para 2 anos e no Dr. António Coelho para mais 2. Isto também era importante. Já disse que Era importante sou candidato para 4 anos e para levar até ao fim. Pronto, Isso já disse várias vezes. Muito bem. Agora, efetivamente, que esta situação, e voltando ao início da minha intervenção, a dívida não considero que seja grande nem pequena. Considero que seja grave, considero que seja preocupante. A questão que se nos coloca é uma situação irreversível? Não concordo. Entendo que é reversível. Podemos, efetivamente, e nós somos positivistas, entendemos que há capacidade das forças vivas do Conselho para darem a volta a isto. Isto faz-se com rigor e boa gestão no domínio da coisa pública. E penso que a CDU pensou sobre estas questões de uma forma bastante concreta. Elencamos, na minha primeira intervenção, algumas situações que seriam importantes para estancar esta bola de neve que é a dívida pública, e penso que conseguiremos levar o Conselho a bom porto se as implementarmos. Floriano Silva, esta questão da dívida da autarquia, considera grande ou pequena? Eu considero que a dívida é grande. Também considero que é bom aproveitar os fundos comunitários. Mas a verdade, se é verdade que as gerações futuras também vão beneficiar desses investimentos, a verdade é que também fico oneradas com o seu pagamento. Porque isto, com 1,4 milhões de euros por ano de juros, dava para fazer muitas rotundas, dava para fazer muita coisa. E depois, se juntarmos ainda, como chamou a atenção e muito bem o Santos Neto, que há as despesas de manutenção dessas infraestruturas, isso ainda vai melhorar mais, portanto, o peso sobre as gerações futuras. Que não vão beneficiar, mas também vão pagar. E pode, inclusivamente, cortar-lhes a possibilidade de acesso a outros programas que possam surgir, de facto. Isso é clarinho como a água, não é? É clarinho como a água. Em relação aos centros escolares, acho que foi um bom investimento. Acho que todas as freguesias merecem portanto, ter condições. Fez parte de um projeto do Partido Socialista do Parque Escolar, por isso, e foi financiado por fundos comunitários. Claro, exatamente. E por isso, nessa matéria, estamos muito tranquilos. Que foi um bom investimento. Acho que deve haver uma ligação entre a escola e as empresas. Acho que deve haver uma ligação entre a família e a escola. É sempre procurar toda essa envolvência cultural e aproveitar os equipamentos que essas escolas têm para a prática de desporto, para apoiar as atividades juvenis e tudo isso. Em relação à dívida, meus amigos, ela foi feita, tem que ser paga, não é? Tem que ser paga. O que é que eu posso mais dizer acerca disso? Humberto Brito, a mesma questão, a dívida da autarquia, é grande ou pequena? Se eu entender. A questão não se trata de saber se ela é grande ou se é pequena. As dívidas são grandes se não puderem ser pagas e são pequenas se puderem ser pagas. A questão vai muito para além disso, e a preocupação e aquilo que está hoje subjacente é conhecer aqui um conjunto de números que não correspondem nada àquilo que foi transmitido pelo candidato Pedro Pinto. E o que está também em causa nestas eleições é a análise do que foi feito nos últimos 10 anos e aquelas que são as contas que hoje revela e que são o resultado destes últimos 10 anos de presidência do Pedro Pinto. Não. E é curioso hoje que, mais uma vez, procura-se responsabilizar o Partido Socialista daquilo que é uma gestão que ela já tem 37 anos, do Partido Social Democrata, mas dos últimos 10 procura-se mais uma vez responsabilizar o Partido Socialista, o que também diz muito bem daquilo que é a atitude da governação deste município. E, de facto, nós conhecermos hoje aquilo que o Nuno Neto também referiu, sendo hoje uma Câmara que tem uma das maiores dívidas per capita em Portugal, ser hoje uma Câmara que criou uma das empresas municipais mais endividadas em Portugal, a oitava, ser o Presidente de Câmara que fez os cidadãos pagar a água mais cara de Portugal, ser o Presidente de Câmara que registrou na região norte o maior aumento da taxa de desemprego, muito acima da média nacional, ser o 5º Presidente de Câmara que mais demora a pagar a fornecedores em Portugal, é de facto extraordinário vir aqui ouvir falar de números da forma como o fez, porque não disse aquilo que é a verdade dos números. E a dívida de curto prazo não é a bancos, não é a médio longo prazo. Nós devíamos há pouco tempo 37 milhões de euros, em dezembro de 2012, e com o PAEL reduzimos para 30 milhões de euros. Essa é a dívida que nós temos de curto prazo, que nós demos aos fornecedores, e por isso é que o prazo médio de pagamento era de 1.284 dias há relativamente pouco tempo, segundo dados oficiais. E este crescimento insustentável da dívida criada, este monstro da dívida, terá que ser assim o nome que isto merece, foi criada pelo Presidente que está em exercício. Ele, em 2004, rondava os 17 milhões,
de euros total de passivo e neste momento vai em 128 milhões de euros. São os números. Mas eu queria aproveitar esta oportunidade que estou aqui e perante todos os nossos telespectadores. Vai-me deixar falar e depois falar no fim, quando chegar a saber, se me permitir. Mas aquilo que é os números reais, era importante as pessoas lá em casa conhecer algum destes dados e aquelas que são as gorduras desta Câmara Municipal, e é aí que se gasta dinheiro. Porque o Parque Escolar teve financiamentos comunitários, no dos 85%, foi um projeto não de natureza municipal, foi um projeto de natureza nacional, e por isso, não é na Parque Escolar que a dívida se criou. Em comunicação, isto é o balancete analítico da Câmara Municipal fornecido aos vereadores do Partido Socialista relativo a dezembro de 2012. Em comunicação, a Câmara Municipal gastou 174.942 euros. Em honorários, aquilo que falava de serviços contratados fora, gastou 101.179 euros. Em trabalhos especializados, onde estão aqui os arquitetos, os ensaios clínicos, serviços jurídicos, gastou 393.796 euros. Estou a falar só de um ano. No Finicia, aquele projeto que tanto se fala de apoio à criação de novas empresas, novos empresários e empreendedores, a Câmara só gastou 2.562 euros. Foi isso que, no ano todo de 2012, a Câmara Municipal gastou para apoiar jovens empresários. A Capital Solidária, que tanto se fala sobre o sucesso desta iniciativa, em 30 milhões de euros, que é o orçamento municipal, foram apenas 25.270 euros que a Câmara Municipal gastou no ano. O reembolso dos rameis, aquilo que a Câmara Municipal se comprometeu de devolver aos cidadãos deste concelho, aqueles que pagaram as ligações, em 2012, no ano de 2012, foram 151.419 euros. As pessoas sabem que, mantendo-se esta maioria que está a presidir a Câmara Municipal, e está aqui o candidato, esperarão por receber o resto de mais de 13 anos. Custos e perdas financeiras, aquilo que a Câmara paga de juros anualmente são 2.699.188 euros. É aquilo que a Câmara paga de juros anualmente. Isto dá mais 7.395 euros de juros dia que a Câmara paga. Mas acresce ainda o pior, é que só de juros de mora, ou seja, daqueles que são a falta de cumprimento que a Câmara tem perante já os compromissos assumidos, é 1.282.183 euros. Isto é gravíssimo. É uma situação de gravidade. Toda a gente sabe que juros de mora, que é aquilo que paga a mais por não cumprir dentro dos prazos, é 1.182.183 euros que está a pagar ou que pagou no ano de 2012. Juros ainda de acordos de pagamento são 112.458. Mas eu continuo. É porque estes números são de facto gravíssimos para a nossa situação. O Departamento de Águas da Câmara Municipal, e veja bem, o serviço está concessionado à empresa AGS, o Departamento de Águas custa ao município 34.555 euros por mês. Isto dá 483.783 euros por ano. Dá em 4 anos aquilo que o município gasta no Departamento das Águas de Saneamento é 1.935.133 euros. Veja bem, 1.935.133 euros em 4 anos, quando este serviço está concessionado. Mas isto não acaba aqui. Aquilo que o município gasta no Departamento de Obras, e veja bem que hoje há pouca construção, são 125 mil euros por mês. São 500 mil euros por ano. São 2 milhões em 4 anos. Estes são os números e são dados oficiais, são documentos da Câmara Municipal. O que o município gasta nos assessores da Presidência são 900.900 euros ano. São 225 mil euros por ano aquilo que se gasta nos assessores da Presidência da Câmara Municipal. Veja bem, a dívida não tem só a ver com o investimento que foi feito. A dívida tem a ver com uma gestão que tem 37 anos e que revela-se completamente, não é cheia de gorduras. É uma gestão que já não tem mais nada a dizer aos cidadãos deste concelho. É uma gestão completamente clientelar, é uma gestão que não serve os interesses dos cidadãos deste concelho, e os números são estes. São dados oficiais, são documentos da Câmara Municipal, e veja bem, tal como eu lhe disse, quando este município, a receita corrente não chega para pagar a despesa corrente, não há mais nada a fazer. Claramente tem que substituir quem está a gerir, porque é responsável, tal como eu disse no início, de uma das maiores dívidas em Portugal, de uma das mais pequenas câmaras deste país. Esta é que é a realidade, porque nós, efetivamente, e os cidadãos de Passos Ferreira, não vão conseguir pagar esta dívida sem ter uma reestruturação da dívida, sem haver um saneamento financeiro, sem fazer aquilo que aqui Henrique Pacheco disse, a auditoria às contas, porque ela vai ser a primeira medida que o Partido Socialista vai fazer quando tomar conta da Câmara, porque é preciso conhecer com absoluto rigor, nós ainda sabemos que há dívida que nem sequer está aqui retratada, e é preciso conhecer com absoluto rigor qual é a dívida efetiva da Câmara Municipal.
Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo neste debate dedicado à Câmara Municipal de Paços de Ferreira. Regressaremos dentro de breves instantes.